O Senhor Jesus ele foi muito abundante nas formas em que ele trouxe os seus ensinamentos, trouxe os seus desafios. Ele ensinou através dos seus milagres, ele ensinou através de conversas com pessoas, ele ensinou através de parábolas, interações diversas, os mais diversos tipos de pessoas, até com Satanás. E esse curso se propõe a extrair ensinamentos do Senhor Jesus Cristo a partir das suas perguntas. Então, cada aula vai trazer uma pergunta. O Senhor Jesus, durante o seu ministério, ele fez várias perguntas, que várias delas foram surpreendentes, né? Por exemplo, certa vez ali em Marcos, no capítulo 3, é dito que uma multidão se ajuntou, foi para sua casa, e quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo. Porque diziam, está fora de si. Os parentes de Jesus, está fora de si. Aí mais para frente, no mesmo texto, o pessoal interrompe Jesus e fala, Senhor Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, querem falar com o Senhor. Aí ele lança essa pergunta, quem é minha mãe? Eles são meus irmãos. Minha mãe e meus irmãos estão achando que eu sou louco. Estão querendo me prender. Estes são a minha mãe e os meus irmãos, os que dão ouvidos às minhas palavras. Uma pergunta desafiadora, surpreendente. Eventualmente ele fez perguntas retóricas. Certa vez, tinha um homem que fazia 38 anos, que estava ali junto a um tanque de Betesda, que supostamente acontecia milagres ali. Ele estava lá, não conseguia ser curado por conta daquela crença. Jesus chega para ele, você quer ser curado? É claro, é claro. Daí lembra o repórter, que a pessoa perdeu toda a família, representava muito para o senhor. Uma pergunta retórica. Eventualmente ele faz pergunta para demonstrar sua autoridade e poder. Certa vez, de novo, ele estava em casa. Dessa vez a mãe e os irmãos não estavam lá para prender ele, mas ele estava lá em Cafarnaum, na sua casa. E os caras trazem um paralítico, arrebentam o telhado da casa de Jesus, desce um paralítico lá, e fala, seus pecados estão perdoados, né? Que deve ter soado para o paralítico uma tremenda frustração, e o cara lá esperando alguma coisa de Jesus e recebe perdão dos pecados, né? Imagina o semblante do cara desfalecendo, né? Mas isso foi intencional. Aí vem a pergunta, o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levanta, pega o teu leito? Porque havia murmuração quando ele disse que os pecados estavam perdoados. Então, para provar sua autoridade, ele usou essa pergunta. Levanta, toma o teu leito e anda. Então, assim como ele se levantou e foi curado, o Senhor Jesus estabeleceu a credibilidade na afirmação anterior que ele tinha feito. Seus pecados são perdoados. Eventualmente, o Senhor Jesus usou perguntas para expressar sua misericórdia. Trouxeram para ele, isso está lá em João 8, uma mulher adulta, que já foi uma tremenda sacanagem, porque adultério não é um pecado que você faz sozinho, né? Cadê o marido, o homem adulto? Né? Mas enfim, trouxeram uma mulher adulta. E aí, Jesus, apedreja ou não apedreja? Se ele dissesse apedreja, contrariaria Roma, porque ele não teria essa prerrogativa de mandar matar ninguém. Isso era crime, só Roma podia mandar matar alguém. Se ele fala não apedreja, ele violenta a lei, porque era um pecado que a lei dizia que devia apedrejar. Ele diz, quem não tiver pecado, pode matar com a pedra. É a multidão se dissipou e ele pergunta para aquela mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu. Misericórdia. Vai no pecado. Algumas perguntas são confrontadoras. Em João 6 a gente vê o Senhor Jesus
logo depois da multiplicação dos pães, a multidão queria fazer dele um rei. Chegou o Messias, tão poderoso como esse, um profeta com tanta autoridade. Ele é o nosso rei. Pergunta para o Senhor Jesus: Senhor, o que nós precisamos fazer sobre as obras de Deus? A obra de Deus é essa, que vocês creiam em mim. Não tem que fazer nada, é crer em mim. E ele aprofundou esse diálogo, esse discurso, explicou o que isso significava. Como ele tinha multiplicado pães, vocês precisam comer da minha carne, beber do meu sangue. O texto diz que muitos dos discípulos, duro esse discurso, isso é ladainha, isso é bobagem. Estamos perdendo tempo aqui. Não é que a gente pensa que ele é. A gente quer um profeta que faça show, a gente quer um rei que nos liberte de Roma. Essa história aí, de comer a carne dele, beber o sangue dele, que a obra de Deus é crer nele. Não. Ele fala que muitos discípulos o abandonaram. Ele se vira para os 12, o que ele pergunta? Não vendia barato o evangelho. Querem ir embora também? Não estão felizes comigo? Então, a proposta desse curso é, em cada uma das aulas, trazer perguntas que Jesus fez e que serão dirigidas a nós. Muitas dessas perguntas vão ser estimulantes, muitas dessas perguntas vão ser didáticas, muitas dessas perguntas vão ser desafiadoras, e seguramente várias delas serão confrontadoras. Então, meu desejo, oração, é que o Senhor use a cada um dos preletores que foram convidados. Hoje começa aqui com o Léo. Que o Senhor use cada um deles para que, através dessas perguntas do Senhor Jesus Cristo, nós sejamos edificados e tenhamos as nossas vidas transformadas em conformidade com a vontade dele. Amém? Vamos orar, que a gente está indo. Senhor amado, obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade que temos de estudar as preciosas palavras do Senhor Jesus Cristo através das suas perguntas. Que o Senhor use cada um dos professores e a tua palavra, através do teu Santo Espírito, para nos instruir, para nos encorajar, para que nós nos alegremos nos teus feitos, nas tuas virtudes, e também para nos desafiar quando precisarmos ser desafiados e nos confrontar quando precisarmos sermos confrontados, de maneira que o Senhor promova a edificação aqui, transformações de vidas, para a honra e glória do teu santo nome. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Som. Bom dia a todos. Uma das marcas das perguntas que o Senhor nos fez é de que Ele não respondeu a vasta maioria delas. E ajustando um pouco as expectativas nossas, o Rodolfo até perguntou ali no começo, né? É aqui que tem as respostas? Hoje não. Eu não me proponho a responder a pergunta que nós vamos trabalhar hoje. A minha ideia hoje é trabalhar em cima do texto de uma pergunta, no sentido de vamos nos aprofundar naquilo que o texto fala para que isso nos dê material para que nós olhemos para nós mesmos, para os nossos pensamentos, para os nossos desejos e possamos, com a ajuda do Senhor, vasculhar as nossas intenções mais profundas no nosso momento devocional, no nosso momento de crescimento, no nosso momento de autoconfrontação com a palavra do Senhor. A ideia é abrir o texto, lançar mais luz sobre o texto, olhar para essa pergunta, tentar entender o quão profunda ela é, quais pontos ela toca, para que então nós tenhamos material para que o Senhor trabalhe em nós. Eu pretendo passar no decorrer da aula por 3 pontos específicos. Primeiro, para quem a pergunta é feita. No segundo, qual que é realmente essa pergunta que está sendo feita. E, por último, qual que é o pano de fundo dessa pergunta. Esses tópicos
em alguns momentos vão ficar um pouco misturados, eles não vão estar separadinhos, não, mas eu quero que vocês se atentem que essa vai ser a linha que vai conduzir o nosso curso. A terceira será um pouco mais longa, né? Vou passar um pouquinho sobre a teologia, principalmente de João, né? Mas não vou projetar nada hoje. Abram suas Bíblias, nós passaremos primariamente pelo capítulo 1 de João e vamos dar uma pincelada no Antigo Testamento em algum momento. Quantos de vocês mais velhos lembram-se de um programa chamado Provocações? Existe esse programa ainda hoje, mas quem viu antes sabe que hoje deixou de existir, né? Mudou o apresentador. E a maravilha daquela versão antiga do Provocações era um programa de entrevista, passava na TV Cultura, se não me engano, né? A maravilha era o apresentador, né? Um homem inteligentíssimo chamado Antônio Abujanra, morreu já, ator, diretor, escritor, formado em filosofia, o cara com uma bagagem espetacular, com um humor muito ácido, muito inteligente. E qual que era a marca para aqueles que assistiram? Qual que era a marca desse programa? O que mais chamava a atenção? Alguém lembra? Oi, quem falou? Sim, mas tinha uma em especial. No final do programa, ele fazia sempre a mesma pergunta para todos os entrevistados. Vocês lembram? O que é a vida? Não interessa de qual área o entrevistado era, né? Se era ator, enfim, das diversas profissões, passaram lá centenas de pessoas, ele sempre terminava com essa pergunta: o que é a vida? E a pessoa se propunha a responder: a vida é ter desafios, a vida é continuar dia após dia, ajudar o outro, tal, 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 tal. E quando a pessoa acabava de responder, o que ele fazia? Eu não estou te ouvindo direito e eu não entendi qual é a pergunta que ele fazia. Aquilo ficou muito abafado ao som. Tá ruim? Posso tentar. Não dá para eu gritar. Para mim tá alto aqui. Som. Estão ouvindo? Ok? A pergunta é: o que é a vida? Essa era a pergunta. E quando as pessoas se propunham a responder das diversas maneiras, como cada um achava que devia responder, ele dava uma pausa e falava: entrevistado, quem quer que fosse, o que é a vida? Geralmente a pessoa fala: como assim, né? Alguns davam uma pane ali. Mas como assim? Eu acabei de responder isso, né? A pessoa está ao vivo não sei se é gravado, mas televisionado. A pessoa buscava uma outra resposta, tentava encontrar alguma outra frase, algum outro propósito para responder a questão dele, se debatia muitas vezes. Quando ele acabava de responder, o Abujanra de novo: entrevistado, o que é a vida? Por muitas vezes era um momento, alguns casos chegava a ser constrangedor, né? Mas o que ele queria ali? Com o tempo, você percebe que o estilo dele chegava no seguinte ponto. Depois da primeira vez que foi feita a pergunta e que foi respondido, e que ele refazia a pergunta por uma segunda vez, exatamente da mesma maneira, como se o entrevistado não tivesse respondido absolutamente nada, aquilo queria dizer o seguinte: é sério? É sério que depois dessa entrevista que você me deu, falando de tudo isso da sua carreira, das suas conquistas, de tudo que você fez, de tudo que você planeja, quando eu te faço uma pergunta realmente relevante do que é a vida, é com isso que você me vem? Sério mesmo? Que pergunta, que resposta pobre. Que resposta preguiçosa. Como se estivesse dizendo: faz o seguinte, vamos tentar de novo. Eu vou desconsiderar a sua resposta. O que é a vida? E ficava patente ali que
As pessoas não sabiam o que era vida. Elas nunca tinham parado para pensar naquilo. Sabiam se mostrar para a televisão muito bem. Mas quando ele tocava em algo realmente relevante, as pessoas não tinham uma boa resposta. De certa maneira, a pergunta que nós vamos trabalhar hoje, e a pergunta é a seguinte: o que vocês querem? Ela tem uma similaridade, ela poderia ser uma pergunta substituta para o Bujan usar naquele programa, né? Essa pergunta ela se assemelha à nossa pergunta que nós vamos trabalhar hoje, o que vocês querem, se assemelha àquela por alguns motivos. Primeiro, que ela é igualmente ampla. Se eu pergunto para alguém o que você quer, o que eu quero em relação a quê? Qual é o contexto? Né? Essa pergunta ela se assemelha na medida em que ela pode ser respondida de maneira igualmente ingênua, impensada, superficial. Eu posso responder com coisas profundas, eu posso responder com coisas triviais. Mas, principalmente, as duas perguntas elas se assemelham na medida em que, quando nós somos perguntados, isso pode nos levar a perceber que nós não temos uma boa resposta para ela. O que vocês querem? O que nós queremos? O que eu quero do meu dia a dia? O que eu quero do meu patrão? O que eu quero do meu funcionário? O que eu quero da minha família? O que eu quero do atendente do supermercado, do atendente da Claro, da Vivo, que me liga ou para quem eu ligo? Indo mais para frente. O que eu quero da vida? O que eu espero da vida? Poderíamos ficar o mês inteiro aqui dando inúmeras respostas para essas questões. Alguma dessas coisas que eu responderia, é errado eu querer? É possível querer errado? Tiago, capítulo 4, nos versículos 2 e 3, termina da seguinte maneira: quando vocês pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Vocês pedem errado, e o motivo de pedirem errado e, portanto, não receberem é porque vocês querem errado. Neste caso, para gastar em seus prazeres. E o pior, nós sabemos disso. Nós não só sabemos que queremos algumas coisas de maneira errada, como, ao invés de tentar corrigir, nós usamos toda a nossa energia para esconder. Pensem, por exemplo, ambiente corporativo. Você está entrevistando ou sendo entrevistado. Qual é a expectativa aqui da empresa? A minha expectativa é ficar rico. Vocês sabem que ninguém nunca responderia isso. Não, minha expectativa é passar por aqui, mas não é a empresa que eu quero ficar, não. Eu estou de olho naquela empresa maior, mas eu preciso ganhar uma experiência. Vocês sabem que ninguém nunca responderia isso. Vocês nunca responderiam isso, por mais que fosse verdade. Por mais que seja, de fato, o que a pessoa quer. E muitas vezes é o que ela quer. Nós sabemos muitas coisas que são erradas. Nós não corrigimos. Nós escondemos. Talvez o oposto disso seja o nosso, talvez, eterno termômetro para nós mesmos, chamado crianças. Né? Estava conversando com o Wesley, pai do... que vai ser vovô agora, né? Estava falando com ele, falei, cara, netos, eu acho que eles são a maior expressão de não ter este filtro. Né? Filhos ainda, quando os pais perguntam o que você quer, ele talvez até use, olha pai, eu quero isso, mas eu não vou pedir tudo, porque senão meu pai não vai me dar, porque ele não gosta de que eu coma isso, mas os netos não, os netos eles sabem que eles podem pedir qualquer coisa que o avô vai atrás para entregar aquilo para eles. Eu quero um balde de sorvete para enfiar a cabeça dentro. Ele vai pedir. Ele não tem esse filtro porque ele sabe que ali não tem problema em pedir. Ao contrário de nós adultos. Né? No ambiente familiar, nós, como homens, nós temos um desafio adicional. Nós temos que liderar as nossas famílias. A liderança das nossas famílias passam por aquilo que a gente quer, por aquilo que a gente deseja. Os nossos planos para os nossos filhos, o que meu filho vai fazer, o que não vai fazer, o tempo que eu vou o tempo dele que eu vou colocar ele para fazer uma atividade ou não outra,
Como que eu vou orientá-lo a gastar tempo no ministério, em aprendizado ou não, a minha esposa? Todas essas questões passam pela nossa liderança masculina e têm relação total com o nosso querer. Igreja, a nós homens foi dada a liderança da igreja. O que eu quero para o meu ministério? O que eu quero para os meus liderados na igreja? Quais são as metas que eu vou colocar para o meu ministério? Onde eu quero que o meu ministério chegue? O que eu quero para o meu ministério está alinhado com o que Jesus quer para o meu ministério? E por aí vai. Esses são alguns dos desafios adicionais para nós, homens. Individualmente, o que eu quero para o meu tempo, a minha priorização? Quanto tempo eu fico com a minha família? Quanto tempo eu fico no trabalho? Quanto tempo eu fico com lazer? Até onde eu estou disposto a ir para defender o meu futebol de quarta-feira? Isso tem a ver com o que eu quero. Especificamente no ambiente da escola bíblica, todos nós temos uma coisa que nós queremos em comum. Todos nós aqui, imagino, nós queremos a salvação em Cristo. Nós estamos aqui porque nós queremos isso. É possível querer também isso de maneira errada? Se sim, qual que é a maneira certa? Onde está a maneira errada de nós querermos, inclusive, isso? Abram lá em João, capítulo 1, que é onde está o nosso texto de hoje. João, ele tem o livro de João, ele está estruturado, normalmente é dividido em 4 partes. A primeira parte é o prólogo, capítulo 1, versículos 1 a 18. Nós vamos passar por esse trecho hoje. Epílogo, capítulo 21, inteiro. Entre uma coisa e outra, geralmente é dividido em 2 partes. A primeira metade fala da revelação de Jesus através de sinais e palavras. E a segunda metade é a revelação de Jesus através da cruz e da sua exaltação. Nós vamos focar no prólogo e mais um trecho do capítulo 1. Tá? O nosso texto está logo após o prólogo, no versículo 38. Voltando-se vendo Jesus, que os 2 o seguiam, versículo 38, perguntou-lhes: o que vocês querem? É um trecho já após o prólogo e está anunciando o prelúdio do ministério de Jesus. Prólogo, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Todos recebemos, versículo 16, ainda no prólogo, finalzinho. Todos recebemos de sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Eu li esses versículos para dar o clima do prólogo. É uma introdução que, ao mesmo tempo que lança conceitos muito importantes que João vai trabalhar durante o livro, também é um resumo do livro. E ele fala de maneira bem geral. Ele começa com: no princípio era aquele que é a palavra. É quase que um novo Gênesis. Né? No princípio a terra era vazia e sem forma. É uma abertura de uma visão panorâmica de tudo que ele vai falar, inclusive da própria criação. São versículos de grande densidade teológica. Fala de quem é Jesus, fala da natureza divina, da ação de Jesus enquanto Deus Criador, obra de salvação, a revelação que ele traz de Deus de maneira única e definitiva. Já fala sobre assuntos que ele vai trabalhar durante o resto do livro, sobre ser a verdade, luz, filho unigênito, tudo isso ele vai lançar durante o livro. Pessoal, é disso que eu vou falar. Resumo do Evangelho. Depois do prólogo começa o prelúdio do ministério de Jesus,
que até o final do capítulo 1 se divide em 4 dias. Vou pincelar os 3 primeiros dias. E aqui eu quero que vocês comecem a olhar para os textos que eu estou lendo, vendo como que a narrativa está progredindo. Como João organizou o seu relato. Isso é muito importante, porque como eu falei no começo, a ideia é que a gente abra a visão sobre o texto. 4 dias. Primeiro dia, versículo 19. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém vieram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Versículo 21. Então quem você é? É Elias? Não sou. É o profeta? Também não. Versículo 25. Interrogaram-no os fariseus. Então por que você batiza se você não é nem o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Os judeus vêm interrogar João Batista. Eles querem saber com que autoridade ele está fazendo aquilo. Eles não estão interessados na mensagem de João Batista. Eles querem saber o que está fazendo aqui. Eu preciso levar uma resposta para quem me enviou sobre quem você é. O foco, por enquanto, está em João Batista. E o que ele se presta a fazer, no versículo 26, é: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. E essa é a primeira menção bem direta sobre aquele que ele veio anunciar. Ele fala: olha, eu não sou esse que você pensa, mas no meio de vocês tem alguém especial. Dia 2, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Versículo 33. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus. João começa falando sobre a introdução. De repente, ele abre a câmera e foca: João Batista. Vamos ver o que essa pessoa está fazendo. João Batista faz uma primeira revelação. No segundo dia, a câmera de João ainda está sobre João Batista. E aqui ele começa a fazer um movimento. Vejam, este é o Cordeiro de Deus. Aqui, não só na narrativa, como no papel de João Batista, começa o movimento que é o propósito de João Batista. Começar a apontar para o Cordeiro de Deus e levar também o leitor a, olhem para lá. É ali que está para onde vocês devem olhar. De certa maneira, ele continua o trecho anterior, porém agora ele está desviando o foco. Ele chama a atenção, mas a câmera ainda não foi para Jesus. Terceiro dia, versículo 35. No dia seguinte, João estava ali novamente com seus 2 discípulos, quando viu Jesus passando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? A câmera finalmente chegou em Jesus. Agora, João Batista sai, pelo menos temporariamente, de cena. Esses 2 discípulos, e a cena aqui não é na multidão, são os 2 discípulos. Eles aprenderam de João. Eles eram seguidores de João. Eles ouviam os ensinamentos de João. E o que eles ouviam é: um homem de Deus está a caminho. Esse homem de Deus, ele é tão grande que justifica uma mudança de mestre. E esses 2 discípulos tomaram a decisão de abandonar o mestre deles para seguir um novo mestre. O texto ele não fala que todos os discípulos de João Batista foram atrás de Jesus. Fala que 2 foram. O texto não fala nem que João Batista esperava que isso acontecesse. João ele só fala: vejam, é o Cordeiro de Deus. Os 2 tomam a iniciativa e vão atrás de Jesus. E esse seguir tem tanto o sentido de acompanhar,
como já começar um processo de discipulado. Aqui começa a primeira pergunta, dentre as várias que eu quero deixar para vocês para começar uma reflexão. Para quem foi a pergunta que Jesus fez? A pergunta que Jesus fez: o que vocês querem? Vocês decidiram deixar João para trás e vir atrás de mim. O que vocês querem? Vocês decidiram mudar o rabi de vocês, o mestre de vocês, o ensinador de vocês, para vir atrás de mim. O que vocês querem? E a primeira pergunta, meus irmãos, que eu trago para nós é a seguinte: como se Jesus estivesse nos perguntando, você, que antes tinha uma vida que você sabe muito bem qual era, em algum momento você decidiu, eu não quero mais esta vida, eu quero alguma coisa a mais. O que vocês querem? É meio paradoxal, porque é como se, veja, eu quero você. Se eu estou seguindo você e você está me apresentando algo bom, deveria ser natural a conclusão. Eu quero o que você, Senhor, está me oferecendo. Mas não, Jesus, não contente, lançou a pergunta para ele: o que vocês querem? O que vocês querem para abandonar a vida de vocês e vir atrás de mim? Talvez aqui, depois da primeira resposta, Jesus poderia olhar para nós, depois de termos respondido, dar uma pausa dramática e perguntar, né? O que vocês querem? 3 vezes. Isso nos levaria a pensar se nós temos uma boa resposta para isso. Se nós, Senhor, eu quero glorificar, eu quero seguir, eu quero dar minha vida pelo Senhor. Ok. O que vocês querem? Me dê mais. Articula melhor. Versículo 38 é o nosso texto. A pergunta que Jesus faz, não sei se vocês perceberam, é a primeira coisa que Jesus fala no Evangelho inteiro. Quando eu dei o exemplo da câmera, ela chegou em Jesus. Quando Jesus abre a boca no Evangelho, a primeira coisa que ele fala é esta pergunta. Ele chegou a fazer essa pergunta outras 3 vezes no Evangelho de João. Uma delas está em João capítulo 18, que no momento da traição, versículo 4, diz: Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? O que vocês querem? É o mesmo verbo, tá? Ele continua, e eles respondem: a Jesus de Nazaré. Respondeu eles: sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: a quem vocês procuram? Esse trecho ele começa no versículo 4 dizendo o seguinte: sabendo tudo o que ia lhe acontecer. Ainda assim, Jesus fez a pergunta. No contexto da ressurreição, onde Maria vai procurar o corpo de Jesus, ela não reconhece Jesus, ele faz a mesma pergunta: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? E num texto próximo de Lucas, que aparece um anjo e diz: por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? Nas duas ocorrências, está claro que a intenção de quem pergunta não é simplesmente ter uma resposta. A intenção é muito além. A pergunta não é para que aquele que pergunta saiba uma resposta. A pergunta é para que o interlocutor pense na pergunta. Você sabe o que você quer? Você sabe o que você está procurando? Por que você está procurando? E aqui eu toco também neste ponto. Jesus, quando ele faz a pergunta para os 2 discípulos, primeiro ponto, ele está fazendo a pergunta para aquele que decidiu segui-lo.
Esse é o primeiro ponto de destaque. O segundo ponto de destaque, quando ele faz a pergunta, ele já sabe a resposta. E o desafio que ele está trazendo para nós é nos dar a oportunidade de refletir se nós sabemos a resposta. De novo, isso que nos une é o mesmo querer. E é muito perturbador poder pensar na possibilidade de eu não ter clareza neste porquê. Veja, eu não estou querendo dizer que não seja óbvio a maravilha que é a salvação em Cristo. E nem eu acredito que Jesus também, nesta pergunta, estivesse tocando neste ponto. Ele não estava perguntando algo para pessoas que não faziam a mais vaga ideia do que estavam fazendo ali. Pelo contrário, essas pessoas elas estavam aprendendo de João Batista. João Batista estava falando, este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas ainda assim, Jesus está nos provocando a ir mais fundo. Ok, o que você quer disso exatamente? Elabora para mim. Deixa eu ouvir as suas palavras, a sua descrição do que isso significa. E isso é uma pergunta muito difícil. Muito difícil. Porque a qualquer momento eu preciso me perguntar, ok, a minha resposta é suficiente, Senhor? A minha resposta, ela vai de encontro ao que você esperava que eu respondesse? O Evangelho de João, ele tem a sua forma própria, obviamente. João ele tem as suas próprias escolhas de como ele escreve. A linguagem é a linguagem de João, própria dele. João ele escolhe relatar alguns milagres que outros, por exemplo, não relataram. Exemplo da transformação da água em vinho. O estilo literário de João ele é permeado por longos discursos. Discurso com Nicodemos, discurso com a mulher samaritana, pão da vida, luz do mundo, bom pastor, o discurso da última ceia, que dura 5 capítulos, é um discurso enorme. Isso são características de João. Isso são as escolhas literárias de João. Ele tem o seu próprio estilo. O momento em que essa pergunta aparece, no primeiro capítulo, no começo do seu relato, isso também é uma escolha de João. E especificamente, o momento em que essa pergunta aparece, que envolve a chegada de discípulos, ela é bem diferente dos outros 3 evangelhos. Jesus, ele interage nos outros evangelhos com o siga-me, venha e siga-me, venha, vou fazer você um pescador de homens. Isso geralmente é destacado dos relatos, tanto de João Batista, quanto do princípio do ministério de Jesus. Isso acontece mais tarde. A escolha de colocar essa pergunta para aqueles 2 que decidiram seguir Jesus no começo, isso não é por acaso. João, ele escolhe a maneira como ele quer relatar frente à cronologia dos fatos. Ele, por exemplo, ele relata a purificação do templo no começo do seu relato. Os outros 3 vão relatar isso no terço final do Evangelho. João está preocupado em fazer relatos, ele não está preocupado necessariamente com uma cronologia. A maneira como ele organiza tudo é intencional. E a presença dessa pergunta no começo do Evangelho, ela tem um propósito. Em 3 versículos, segurei aí, pessoal. Em 3 versículos, João, ele conecta 3 situações. O anúncio de João Batista, a decisão de seguir Jesus e a primeira pergunta que Jesus fala. A primeira fala de Jesus é uma pergunta. Me deem 2 minutinhos. E eu quero, a partir de agora, olhar para vocês a profundidade dessa pergunta, olhando justamente por essas
isso que eu estou chamando das escolhas editoriais de João. Nós vamos fazer isso olhando para duas escolhas que ele fez. A primeira é essa, né, o fato da primeira fala dele ser a pergunta o que vocês querem. E a segunda escolha editorial é qual que é o papel de João Batista? O que João Batista traz de luz nessa pergunta? Vamos fazer um intervalinho, depois a gente volta? A criação, ela pode ser vista metaforicamente como um livro que o Senhor está escrevendo. Nesse livro existe um protagonista, o próprio Senhor. Nós somos coadjuvantes neste livro. Quando o escritor está escrevendo o livro, muitas vezes ele pode dedicar um tempo a descrever um coadjuvante. Num filme, por exemplo, eu posso gastar um bom tempo descrevendo um vilão. Né? Alguns de vocês que conhecem, por exemplo, a história do Batman, sabem que o Coringa é um dos principais vilões e talvez um dos maiores psicopatas que tem naquele ambiente do Batman. Né? Por mais tempo que eu dedique enquanto escritor a escrever sobre, por exemplo, o Coringa, na história do Batman, isso não torna o Coringa um protagonista. Isso serve para que, sabendo quem é o coadjuvante, eu lance mais luz sobre quem é o protagonista. O protagonista interage com o coadjuvante. Quanto mais características eu sei desse coadjuvante, mais eu entendo as reações do protagonista quando interage com esse coadjuvante. Por que ele faz, por que ele não faz? Por que o Batman nunca matou o Coringa? Quando nós sabemos quem é o Coringa, né, um psicopata, e o Batman toma a decisão de nunca matá-lo, isso diz muito mais sobre o Batman do que sobre o Coringa. No prólogo, João Batista, ele é um gigantesco coadjuvante. No prólogo, João está escrevendo sobre coisas muito grandiosas, muito universais. Está falando desde a criação até a salvação completa do homem. E daqueles 18 versículos, 4 deles são dedicados a João Batista. O nome de João Batista no prólogo aparece antes do nome de Jesus, no caso encarnado, não do pré-encarnado, porque o primeiro versículo está falando do Jesus pré-encarnado. João Batista é ele que veio anunciar a luz. Acabando o prólogo, quase todo o restante do primeiro capítulo é falando de João Batista. O papel de João Batista no primeiro capítulo ele é enorme. O foco de João está quase todo em João Batista. É claro que teologicamente isso não é o que está acontecendo. Teologicamente, João está escrevendo sobre Jesus. Mas literariamente, o foco ali é de João Batista. E por mais que esse destaque no primeiro capítulo seja muito intenso para João Batista, que durante a narrativa fez muito mais coisas no primeiro capítulo do que o próprio Jesus, nós não podemos esquecer de quem está escrevendo esse evangelho. Quem está escrevendo esse evangelho é João. Quem é João? Os escritos joaninos, a teologia joanina, né, Evangelho, Cartas e Apocalipse, uma das grandes marcas dela é sua intensa carga cristológica. João não está muito preocupado, de maneira geral, em trabalhar outras teologias. Ele fala sobre outras teologias, ele passa por outras teologias, mas ele sempre faz isso pela perspectiva cristológica. O que isso fala sobre o Cristo? Ele sempre puxa a brasa para a teologia, para a cristologia. Como que isso revela Cristo? Quando ele fala em João 14, ele está falando que ele vai enviar o Consolador, ele está falando de pneumatologia ali. Mas ele também está falando o seguinte: eu vou porque o Pai vai enviar o Espírito Santo em meu nome. João capítulo 15, que é o capítulo da videira, ele está falando, de certa maneira, de antropologia. Sem mim vocês nada podem fazer.
O foco não são vocês. O foco sou eu, o Cristo, que está proferindo aquelas palavras ali. E em várias outras partes. O que ele está focado é quem é o Cristo. João está preocupado em revelar quem é Jesus. Ele escreve para trazer isso para o seu público-alvo. Quem é Jesus? Ele toca outros temas, mas para usar esses outros temas para apontar para Jesus. Então, por mais que João Batista tenha toda essa visibilidade, nós não podemos perder isso de vista. Ele ainda está falando de Jesus. Quando Jesus aparece pela primeira vez, e aqui eu quero que vocês ouçam a pergunta mais uma vez, trazendo-a para vocês. E ele pergunta: o que vocês querem? E essa pergunta também é para nós, porque nós estamos nas mesmas condições daqueles 2 discípulos que decidimos deixar tudo para trás para seguir Jesus. Nós conseguimos responder essa pergunta sabendo que, quando ela foi feita, o foco de João era lançar luz sobre Jesus. Quando Jesus pergunta para mim e para você: o que vocês querem? Você consegue respondê-la sabendo que o contexto da pergunta e, portanto, da resposta é Jesus, é a revelação de Jesus, é uma ação que João está fazendo para mostrar quem é Jesus, inclusive com essa pergunta. Ou a resposta que eu vou dar estará focado nos meus anseios, na minha salvação. Não estou dizendo que isso é uma coisa ruim, gente, que buscar a salvação é ruim. Mas vejam a nuance aqui. A pergunta não é sobre nós. Quem está escrevendo não está preocupado em nos revelar João. Quem está escrevendo está preocupado em revelar Cristo. Até em uma pergunta que é feita para nós. Isso é um belo desafio. Um belo desafio. Responder uma pergunta sabendo que nós não somos o alvo dela. Vamos sair do prólogo. Abram lá, deixem em João, deixa o dedinho lá. Versículo 20, você é o Cristo? Não sou o Cristo, João Batista responde, para os judeus que foram interrogá-lo. 21, você é Elias? Não sou Elias. Você é o profeta? Profeta prenunciado em Deuteronômio capítulo 18, de que Deus levantaria um homem que falaria com a autoridade de Moisés. Não sou profeta. Afinal, quem você é? Versículo 23. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Quando João responde isso, ele joga quase que uma granada na cena. Ele joga uma bomba. Ele está fazendo uma referência direta a Isaías capítulo 40. E ele, não contente, ele não disse, assim como está dito em Isaías 40, não foi isso que ele disse. Ele disse, eu sou a voz. Eu sou a voz do que clama no deserto. Quando João Batista, ele reivindica ser essa voz, ele está reivindicando ser algo muito maior do que qualquer um ali naquela cena pudesse imaginar do que ele estava fazendo. De quem que era ele. O que ele representava ali. Por causa do contexto de Isaías capítulo 40, e nós já vamos para lá, né? João Batista, ele reivindica ser provavelmente uma das maiores figuras humanas de toda a Bíblia. E isso nós conseguimos confirmar pelas próprias palavras do Senhor Jesus. Lucas capítulo 7, versículo 28, eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Esta reivindicação dele é reivindicar ser alguém
muito grande. Por causa do contexto de Isaías 40, que nós já vamos ver. Quando João Batista faz isso, em certo sentido, ele está se dizendo que ele é a cola entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele é quem pega os dois, em alguns sentidos, e junta. Eu estou unindo as duas coisas. Eu estou unindo as duas histórias. Ele está reivindicando ser a ponte dos dois testamentos. Não entendam errado. Eu não estou falando nada sobre Antiga Aliança e Nova Aliança. Isso não tem nada a ver com João Batista. Tem a ver com Jesus Cristo, a morte e a ressurreição. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando entre as histórias. Entre os tempos. Naquela linha que divide, é chegado o tempo. Essa divisão. João Batista está reivindicando ser a pessoa que faz a cola. Não é à toa que a ele é dada a função de anunciar a virada. Não é à toa que o ministério de Jesus nos 4 evangelhos só começa depois da passagem de João Batista. E quando a gente olha para Lucas ainda, nós temos 3 capítulos falando só sobre João Batista. Quem começa a ler Lucas, né, alguém que nunca leu, não sabe da história bíblica, acha que é uma história sobre João Batista. Fala desde o nascimento dele, desde o pai dele, antes dele nascer. Não é à toa que ele batiza Jesus. Um absurdo tão grande que ele não quis fazer, como nós sabemos. Senhor, o Senhor vem aqui, sim, eu batizar o Senhor, isso não faz sentido nenhum. E só o faz porque Jesus manda. Mantenha assim por enquanto. É necessário que isso seja assim. E ele então batiza Jesus. Esta figura ela é muito grande. Não à toa, Jesus fez a afirmação de Lucas sobre ele. A pergunta que Jesus faz une estes elementos. Para quem é feito a pergunta? Para os discípulos. O que quer dizer a pergunta? O que está por trás dela? Elaborem melhor. Vocês sabem? Qual o contexto da pergunta? O foco é Jesus. E nesses 3 versículos, de 36 a 38 de João, ele lança: o que vocês querem? E tudo isso acontece após uma frase, de acordo com a narrativa de João. Eis o Cordeiro de Deus. Vamos lá para Isaías 40. Em Isaías 40, quando João Batista diz: eu sou a voz que clama no deserto, ele está dizendo que ele, e aqui, gente, não é uma aula de espiritismo não, viu? Ele está fazendo, apesar dele falar eu sou a voz, não quer dizer que ele estava lá falando e reencarnou, não. Não tem nada disso. Mas ele está se colocando naquela posição. Nos 2 episódios, Isaías capítulo 40 e em João capítulo 1, nos 2, João está fazendo o papel de anunciar. Quando eu digo que ele cola as duas coisas, é como se o Antigo Testamento tivesse toda a sua progressão e num determinado momento, pum, aparece a pré-figura de João. E da mesma maneira, o Novo Testamento está começando, está continuando, e tum, aparece João Batista. O que ele faz é juntar essas duas fases e colocá-las sob a mesma perspectiva. Aquilo que está acontecendo em João é o que está acontecendo em Isaías capítulo 40. E o que vai acontecer a partir de João é o que acontece a partir de Isaías capítulo 40. Resumo de Isaías. Eu só queria fazer uma contribuição. Faça. Lucas 16:16. Lucas 16:16. Fala assim: além dos profetas, profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. Então, exatamente o que você falou. Até ali é bom. O Lucas está falando. É isso. Lucas está falando, só para falar mais alto para quem não ouviu, né, que a lei dos profetas profetizaram até João. A partir dali está sendo pregadas as boas novas. João é o meio. João é o marco. Ele vira. E o que ele está fazendo nesta virada é uma ligação direta com aquilo que aconteceu lá em Isaías.
E é isso que nós vamos explorar agora. O que está acontecendo aqui, nós vamos olhar para lá, para ver o que aconteceu lá em Isaías 40, para, lembra o começo da aula, abrir o texto, que aqui é tão pequenininho. A frase de João, ela quer dizer muita coisa, que nós só vamos dar uma pincelada rápida. Vou tentar resumir para que isso lance luz sobre a grandiosidade da pergunta de Jesus e, de certa maneira, o problema, entre aspas, que nós temos com nós mesmos para respondê-la. O que está acontecendo em Isaías? Vou resumir para quem não leu ou para aqueles que, como eu, depois de ter lido as 10 primeiras vezes, não entendeu nada. Se você não entendeu nada, tamo junto. Tá? É um livro difícil de ler. Antes do capítulo 40, você tem a introdução, 5 primeiros capítulos de Isaías. Resumo. Ali, olha, nós vamos falar disso. Isaías lança a luz sobre como vai progredir. Todo o livro dele. Capítulo 6. Isaías vê Deus. Isaías é comissionado. Ele vê Deus, vê os serafins. Ele vai ser aquele que vai levar a palavra de Deus para o povo. Uma palavra muito difícil para o povo. Que basicamente é, olha, diga que ouvindo eles não entenderão, vendo não verão, né? E isso vai acontecer para que eles ouvindo não entendam, vendo não vejam e não se convertam e eu não os cure. Uma palavra muito, muito, muito difícil. Mas o principal do capítulo 6 dá a tônica do livro. O Senhor é santo. Todo o livro ele é dedicado para mostrar a santidade do Senhor. Dali até o capítulo 35. Reis fazendo bobagens, fazendo coisas mais ou menos certas, é o máximo que eles conseguem, mas na sua vasta maioria, Isaías passa por 4 reis de Judá. Muita bobagem, nações fazendo bobagens, nações se rebelando, juiz do Senhor, vai ter o dia da vingança, vai ter a retribuição, vai ter o cuidado do Senhor para o seu povo. Edom, Amon, Moabe, Egito, Assíria, fala tonelada de coisa ali. Muitos reis para mostrar que o Senhor dos exércitos é apenas um. E é Ele quem manda. Capítulos 36, 37, 38 e 39. História do rei Ezequias. 36 e 37. Invasão à Síria. A Síria ataca Judá, sitia e tem uma série de interações ali onde Isaías, no primeiro momento, tenta resolver por conta própria, no segundo momento recorre ao Senhor, o Senhor o livra. 38 e 39. A doença de Ezequias. Muitos de vocês já conhecem a história. Isaías chega. Ezequias, você vai morrer. Ezequias chora, pede para o Senhor. Isaías, Deus fala. Vai lá e fala para ele que eu vou dar 15 anos a mais para ele. Ganha 15 anos. No 39, vem a comitiva da Babilônia e fala, ô Ezequias, fiquei sabendo que você estava doente, agora você melhorou, viemos aqui para prestar uma visita, vem aqui, vem conhecer o palácio, vem ver as nossas armas, vem ver o nosso poderio militar, os nossos tesouros, entra aqui no templo, aqui, bem-vindo. O que chama atenção nisso? Ezequias morre no ano 687. 15 anos. 15 anos para trás, 702. 702, vem este rei babilônio visitá-lo. Este rei babilônio já tinha sido rei antes, perdeu o reinado para a Síria, reconquistou por 2 anos. Depois a Síria derruba ele de novo. Depois disso, acontece a invasão assíria em Jerusalém. Então, Ezequias recebe este rei neste período, um rebelde que conseguiu se defender do grande império assírio. Falou, esse cara conseguiu bater nos caras que estão ameaçando a gente. 2 anos depois atacaria Jerusalém. Né? Recebeu um cara e falou, nós temos que ouvir esse cara. Vai que, né, nós estamos aqui sendo ameaçados, isso é um problema da decisão de Ezequias.
Não vou ter muito tempo para ir muito além disso. O ponto é o seguinte: o que acontece antes? A visita. Depois vem a invasão assíria. Só que no texto de Isaías, isso é relatado de maneira contrária. No 36 e 37 é falado sobre a invasão, que acontece em 701, e depois é falado da doença e da visita da Babilônia, que acontece em 703 ou 702. Por quê? Isso é uma decisão, mais uma decisão editorial de Isaías. Ele escolheu o que ele quer colocar nessa ordem. Ele entendeu que a cronologia não era importante ali e tem um fundamento. Porque aquela decisão de Ezequias de receber o povo precedeu o anúncio de Isaías. Cara, sabe esse povo que você recebeu, que mostrou tudo? Estou no capítulo 39. Vou dizer para você, um dia todo o nosso povo vai para aquela terra, Babilônia. Todo o nosso povo vai ser levado como escravo. Os nossos filhos vão ser levados como escravos. Os nossos tesouros vão ser levados. Tudo isso Isaías viu acontecer. Enquanto um profeta de Deus, que trouxe aquela palavra, ele olhou para aquela cena e na mente dele, ele deve ter visto tudo em chamas. Tudo destruído. Todos os filhos de Israel levados. Como nós sabemos que aconteceu? Por 70 anos. Por 70 anos, o povo ele recebeu aquilo que talvez foi a punição mais severa de Deus com o povo no Antigo Testamento, que estava pronunciada lá atrás, lá na lei, quando Deus fala: se você fizer um caminho errado, eu vou punir vocês. Se você ainda insistir no caminho errado, eu vou te punir 7 vezes mais. Se você continuar, eu vou te punir 7 vezes mais. E dá um 7 vezes 7 vezes 7 ali, muito doido. Quando eles vão para a Babilônia, eles estão chegando no final do "e se vocês continuarem dos maus caminhos de vocês?" E Deus fala: vocês vão ser levados. A minha terra vai ter o sábado que vocês não observaram. Quando a gente vê o relato de Jeremias, terrível, a visão de Jeremias vendo a coisa acontecer, tentando dissuadir o povo e nada. Vai para a Babilônia. E eles ficam 70 anos lá. Quando acaba o capítulo 39, que Isaías escolheu colocar ali a visita que aconteceu antes da guerra, o capítulo 40 é uma resposta direta para aquilo que Isaías viu. Isaías capítulo 40 começa, vamos lá do versículo 1. Existem longos debates de se quem escreveu o livro de Isaías foi uma pessoa ou mais de uma pessoa. Né? Longo, não importa muito aqui. Mas, independente do que os estudiosos preferem, se tem um ou se tem dois, é um ponto pacífico que no capítulo 40 existe uma mudança muito drástica de tom. Muito drástica. Não só do tom, como do período. Entre o 39 e o 40 aconteceu todo o cativeiro. O capítulo 40 é o retorno do cativeiro. Versículo 1. Consolem. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anuncie que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Deus anunciando o consolo. ênfase, consolem, consolem. A cena é o Senhor, poderia ser pensada como? Vai? Sentado no seu trono, enviando arautos, aqueles que anunciam, enviando vozes. Ei, podem ir anunciar para o meu povo. Está pago. Está pago. A iniquidade deles já foi sanada. Já pagaram em dobro,
como está no versículo 2, por todos os seus pecados. Encorajem Jerusalém. Fale ao coração de Jerusalém. Falem delicadamente ao coração de Jerusalém. Calma, Jerusalém. Vem cá. Passou. Passou. Vocês receberam aquilo que era devido. Calma. Agora passou. Respira. Logo após este anúncio do Senhor, 3 vozes vão falar. O Senhor, ele comissiona 3 vozes para falar para Jerusalém. A primeira voz. E o que essas 3 vozes elas trazem? No meio do consolo, são alguns princípios para a vida. Lembrando que isso é o começo, é quase que uma introdução, uma nova introdução para tudo aquilo que Isaías vai fazer agora, vai falar agora. Nessa introdução, essas 3 vozes trazem um consolo e cada uma delas foca em um princípio de vida para o homem. Primeira voz, versículo 3. Uma voz clama. Está aí o nosso homem. No deserto, preparem um caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois o Senhor é quem fala. João Batista está reivindicando ser a primeira voz que anunciou o consolo de Deus. E alguns elementos desse anúncio. Façam um caminho reto. A tônica aqui é de estendam um tapete vermelho. Tirem os obstáculos da frente. O Senhor vai entrar. O dono de tudo, aquele que manda, chegou. É um processo que se assemelha à recepção de dignatários, aqueles que vêm de fora e que claramente merecem ser honrados. Estendam um tapete vermelho. Ele vai entrar. O capítulo 40, ele marca uma transição entre as 2 etapas. Primeira delas, o fim de uma era que culminou nessa punição que o povo de Deus recebeu com a Babilônia. Mas ela também marca o início de uma era que a principal característica é o anúncio do Salvador. O capítulo 40, ele é o início desse anúncio. E ele vai até o capítulo 55. Obviamente nós não vamos entrar em detalhes daquilo que está acontecendo, nós vamos fazer um resumo, um highlight aqui do que acontece nos próximos capítulos de Isaías. Nesse prenúncio já são citados aquelas que são as grandes figuras dos próximos capítulos. O Salvador do Senhor, o servo do Senhor, o braço do Senhor. E a salvação, esse projeto de salvação, ele tem o seu ápice talvez, né? O projeto do Salvador que foca no Redentor tem o seu ápice no capítulo 53, que inclusive começa com a quem foi revelado o braço do Senhor. Este braço do Senhor, essa figura que ganha uma personificação lá no capítulo 53, ele está começando a ser anunciado agora no capítulo 40. A terceira voz a falar do braço do Senhor. 2 vezes, inclusive. Os 15 capítulos que começam com o anúncio da voz que clama no deserto, Isaías ele fala do plano de salvação, gente.
São 15 capítulos onde ele começa a descrever todo o plano de salvação, de ponta a ponta. Lembrando que João Batista tem 2 amiguinhos ali, né? São 3 vozes. Ele está na primeira voz. O que os 15 primeiros, do que os capítulos vão falar? Esses 15 próximos capítulos vão falar e que João está anunciando. Primeiro, uma consolação universal. Quando digo universal, porque Isaías sempre está preocupado em anunciar o consolo para Israel e anunciar o consolo para as outras nações. Ao contrário do que Israel continuou pensando de que a coisa toda girava em torno daquele povo, Isaías já está dizendo que virá um consolo para todas as nações. Isaías continua e fala da promessa de redenção, que envolve 2 aspectos. Primeiro, libertação. Perdão. Libertação e perdão para o povo de Israel e para todas as nações. Isaías fala quem serão os agentes da libertação. No caso do povo de Israel, Ciro, o imperador persa, que fez eles retornarem para a terra. E fala do braço do servo do Senhor, que vai chegar até o capítulo 53, que é a figura que nós conhecemos do servo sofredor, que vai promover a redenção de todas as nações. E por último, ele fala de uma proclamação universal. Chama Sião, venha para mim. E chama nós, os gentios, venham para mim. O consolo, a redenção, o libertador e o chamado. Quem é a primeira voz que anunciou isso tudo? Em Isaías. João está dizendo, eu sou ele. Conseguem ver quem João Batista está reivindicando ser? Eu tenho que pegar tudo que aconteceu ali em Isaías e alinhar. Eu tenho que alinhar o Antigo Testamento aqui com o Novo Testamento aqui. Ó. Aqui acontece Isaías e aqui acontece o Evangelho de João. E o que mais, do que mais a voz que clama no deserto está falando? Olhem lá de novo o texto. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Versículo 4. Versículo 5. A glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão. Pois é o Senhor quem fala. A chave desse versículo, do anúncio, é a glória do Senhor será revelada. O que significa a glória do Senhor? Várias coisas. Existem várias menções à glória do Senhor que podem dizer coisas diferentes. Elas são uma combinação disso tudo. Tá? Elas podem dizer que é a presença do Senhor. Às vezes a presença do Senhor é chamada da glória do Senhor. A revelação que o Senhor traz para o povo, isso é chamado de revelação de glória do Senhor. O caráter de Deus já foi referenciado como sendo a glória do Senhor. E talvez o que seja principal, a exaltação do Senhor. Isso também é a glória do Senhor. Todo monte será nivelado e todo vale será aplainado. Existe uma manifestação da glória de Deus e aqui é o ponto que eu quero começar a minha conclusão com vocês. Existe uma manifestação da glória de Deus e nada será um obstáculo para isso. A manifestação da glória de Deus, ela é inevitável. Nada fará frente a isso. A santidade de Deus, ela vai se manifestar e ela vai conformar tudo a ela. Independente de quem esteja a favor ou contra. Seja explicitamente ou não. Isto vai acontecer. Como termina a voz, porque é o Senhor quem fala. Nada vai ficar no caminho do Senhor. Nada. A sua glória será o resultado de todas as coisas, para
toda a carne, todos os verão. Isto é inevitável. E nessa minha conclusão, eu quero agora voltar para João. Eu quero olhar para aquela pergunta, sabendo-se que uma das coisas que João está anunciando ali, ao falar, eis o Cordeiro de Deus, e que Jesus pergunta, o que vocês querem? Este último elemento que eu quero trazer é que o que está acontecendo ali vai culminar no fato de que a glória de Deus é inevitável. Quando nós respondemos as perguntas, o que vocês querem? Nós temos isso como uma verdade. As outras duas vozes, elas vão tocar em assuntos como a efemeridade do homem. O homem é como a relva. A relva não aguenta o sopro do Senhor. O vento bate, a flor cai da relva. O homem hoje existe, amanhã não existe, mas a palavra do Senhor subsiste para sempre. A terceira voz, ela vai falar sobre o amor do Senhor. Que apesar de tudo isso, o Senhor ama os seus. E como cordeirinhos, ele carrega com o seu braço. Ele atende às necessidades específicas dos cordeirinhos. O mesmo braço do rei dos reis, do Senhor dos exércitos, este mesmo braço é o braço que pega os seus e cuida. Esses são os outros tópicos das outras vozes, vocês podem estudar em casa, que são as 3 vozes anunciando. Mas o que a primeira voz está anunciando é que a glória do Senhor é como um rolo compressor da história. Ela vai passar por cima de tudo e de todos. Não tem como escapar disso. Nós não podemos querer nada que não esteja andando na mesma direção que o rolo compressor. Porque senão nós seremos comprimidos. Simples assim. Por inúmeras vezes, no livro de Isaías, o Senhor diz, a glória pertence a mim, eu não vou dá-la a ninguém. E fim de papo. Fim de papo. É um assunto que não tem absolutamente nenhuma discussão, nenhuma dúvida. Deus já foi claro sobre isso inúmeras vezes e vai acontecer. Quando eu faço os meus planos, eu estou considerando para onde a história está caminhando. O que eu quero me faz andar na mesma direção da história, ou é um desvio, ou é para trás? A pergunta que Jesus nos faz, o que vocês querem, a resposta ela tem que levar isso em consideração. Em algum momento, Deus vai visitar, né? Como se fosse visitando as cidades para ver as obras que Ele nos comissionou. Olha, eu mandei vocês construírem aqui uma casa. Em algum momento Ele vai nos visitar. Falar, deixa eu ver a casa que vocês fizeram. Vai encontrar, ó, Senhor, aqui, ó, fizemos uma casa. Ó, tá aqui, não sei se era o tamanho, mas eu dei tudo do meu esforço para construir a casa do jeito que eu entendi que era para ser feita, buscando a sua vontade. E vai encontrar uns caboclinhos correndo no campo assim, ó, para vir se apresentar ao Senhor. O Senhor vai perguntar onde você estava. Não, Senhor, sabe o quê? É que eu achei que seria legal construir uma ponte também lá. A ponte? Mas eu mandei você construir uma casa. Mas sabe o que é? Não sei o que é. Não é que ficaria mais bonito? Eu mandei você construir uma ponte. Por que você quer construir uma ponte? Em algum momento, tudo vai culminar em nós prestarmos conta de como a nossa vida visa a glória de Deus. As nossas escolhas, os nossos desejos, as nossas paixões, aquilo que nós decidimos reprimir dos nossos desejos. As nossas escolhas, se não estiverem caminhando para o mesmo lugar onde caminha a glória de Deus, será comprimido. A glória do Senhor
se manifestou e vai continuar se manifestando com a nossa participação ou apesar de nós. Em Isaías é um ponto de virada da tragédia humana, 40, apresentação da salvação. O Antigo Testamento, tragédia humana, ineficácia humana, João Batista, salvação. Nós não podemos fazer as mesmas escolhas da tragédia humana. A pergunta e a questão final que eu deixo para vocês é: se você não consegue enxergar como alguma vontade sua tem como finalidade a participação na glória de Deus, se você não consegue enxergar isso, repense. Repense. Porque ou você precisa cavar um pouco mais para enxergar e confirmar, ou provavelmente ela está errada. É o que eu tinha para hoje. 11h01. Não vou... Estarei aqui para quem quiser tirar alguma dúvida. Não vou abrir mais por conta do nosso horário. Vou orar para nós encerrarmos. Bendito e glorioso Deus, nós nos colocamos, bom Pai, diante do Senhor de maneira humilde, de maneira a reconhecer que a nossa existência, meu Deus, ela é para o Senhor. O Senhor nos fez para a Tua glória e não nos fez para qualquer outro motivo que não seja esse. Nós clamamos pelo Teu perdão por tantas vezes que nós insistimos em deixar esta verdade de lado, em gastar as nossas energias naquilo que não é a exaltação do Teu nome, a proclamação da Tua salvação, vivermos a Tua salvação mostrando para o mundo o Teu amor. E foi assim que o Senhor nos comissionou para a exaltação do Teu nome. Nos perdoe, não nos deixe caminhar no escuro, nos mostre os nossos erros, meu Deus. Nos transforme onde nós precisamos ser transformados. Nos ajude a abrir mão de vontades que não fazem nenhum sentido para o Teu plano, que têm interesses inúteis, fúteis, muitas vezes escusos, que não estão de acordo com a nossa existência. Nos perdoe, nos ajude, esteja conosco, nos abençoando, bom Pai, não apenas hoje, mas como o restante do nosso tempo, a mim, meus irmãos, a nossa igreja, e que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, bom Deus. Amém, Pai.